Seja bem-vindo ao episódio 4 da Casa Caravela. Aqui a gente terminou o episódio 3 fazendo a concretagem da laje, a concretagem principal da Casa Caravela. Agora a gente já está com a estrutura de eucalipto montado, com alguma alvenaria feita, com a parte de piscina que eu vou explicar muito bem o que a gente decidiu fazer na piscina para ganhar tempo na obra também, e a parte da cobertura da construção que tão logo está chegando essa etapa tão importante. A gente está na fachada frontal da casa. Aquele trecho entre os dois pilares de madeira eucalipto roliço é o hall de entrada da casa e nós temos duas suítes já aqui à frente. O importante destacar desse projeto, que a gente sempre frisa nas questões de casas com cara de casa, é a questão da varanda. Por que a varanda ela é tão importante para uma casa e quais são os benefícios dela? Já vou direto ao ponto. A varanda traz sombra, traz troca de calor, ou seja, é uma transição de ambiente externo para o ambiente interno. Ela traz um ponto de circulação para não chegar dentro da casa também e já circular, a gente pode transitar por essa área. E todos esses aspectos a gente consegue fazer o quê? Ter uma climatização melhor da casa. Chegando pela varanda, a casa tem a possibilidade de entrar pelo hall principal e também entrar pela varanda. A varanda, a gente tem uma área bem larga e um comprimento legal também, e essa área é a área que vai circular para tirar aquele calor diretamente da casa, e é uma área de transição entre interno da casa e área de lazer. Então a gente tem essa área de transição muito bem elaborada pela equipe de arquitetura, e a gente está executando conforme o projeto. Então aqui a gente tem estrutura de eucalipto roliço, pilares, vigas de apoio para a laje. A gente lançou uma laje de concreto em cima e essa laje de concreto vai receber aqui um paisagismo e uma área também de convivência. Aqui a gente tem as alvenarias já preparadas para daqui a pouco estar recebendo as infras de elétrica e também chapisco e reboco e os portais de esquadria. Um detalhe técnico, praticamente todas as nossas alvenarias a gente faz um cintamento intermediário. Esse cara aqui vai ajudar muito na movimentação que a estrutura de madeira pode trazer para casa e não refletir isso nos acabamentos da obra, como reboco, como trincas, fissuras e tudo mais. Então a gente tem esse equilíbrio como se fosse um contraventamento. Nada mais é do que uma canaleta preenchida de grout ou concreto com as barras de aços específicas de projeto. A mesma coisa acontece na parte superior. A gente tem aqui a verga da esquadria na parte superior. É o mesmo sistema de estrutura. A gente tem aqui uma canaleta, aqui é uma outra canaleta preenchida de concreto, grout e aço. Bom, continuando. O que a gente está fazendo com a estrutura de eucalipto? Vale ressaltar que o eucalipto roliço ele foi tratado em fábrica, então ele passa por uma autoclave, recebe um tratamento que protege o eucalipto de fungos, de insetos, cupins, que são os xilófagos. Então vamos nessa. Aqui a gente fez o quê? A gente instalou os pilares de madeira, fez todos os ligamentos de madeira e agora a gente já está começando a tratar desses pilares. Por eles ficarem ao tempo, tanto na floresta, depois nos pátios das fábricas, ele já chega com um pouco de musgo, um pouco escuro, e a gente acabou usando uma técnica para lavar esses pilares. Então a gente passa uma vassoura com sal azedo, água e sal azedo, já traz uma leveza, e com a mangueira VAP a gente limpa ela. E esse é o primeiro passo do tratamento que a gente faz nos pilares. Continuando aqui no corredor, nós temos aqui
o acesso para a sala de jantar e sala de estar, e são 2 esquadrias que fizemos também de acordo com o projeto. Aqui na parte de esquadrias, a gente fez essa bonequinha de concreto com um aço chumbado no chão e ligado à verga para ela receber o alizar. O que é o alizar? O alizar da esquadria é basicamente como se fosse a guarnição de uma porta. Então ela vai receber a guarnição e daqui a folha e os batentes da esquadria de madeira. Vem cá. Aqui a gente está chegando na área gourmet da casa. Essa área gourmet da casa, a gente tem uma ligação direta com a cozinha e com a área de churrasqueira e um lavabo, banheiro naquela região. Então aqui vai vir um balcão de madeira, vai ter toda uma área de convívio entre cozinha e área gourmet. Essa região a gente vai ter uma esquadria de madeira também que vai ser tipo sanfonada, então ela vai recolher toda para essa região e você tem uma cozinha totalmente ampla. Na área gourmet nós temos aqui a parte de churrasqueira, bancada de pia de apoio e parte do forno de pizza que vai ficar nessa região. Então a gente tem forno de pizza, churrasqueira, bancada gourmet, aqui vai vir uma mesa central para aproximadamente 20, 25 pessoas e um banheiro de acesso ali para quem está na área da piscina, possa fazer ali, tomar uma ducha antes de entrar na casa e até apoio para a área gourmet. Olha que interessante, antes da gente entrar para casa, vamos passar na região da piscina. Vou explicar como a gente trabalhou com a questão dos ligamentos do deck, posicionamento da piscina, impermeabilização da piscina, como a gente fez o trabalho com as águas pluviais que vão estar perto da região da piscina. Então vem cá. A gente tem varanda da casa, área gourmet e região da piscina. A piscina, ela foi toda estruturada para receber um deck antes de chegar na piscina. Então aqui o que a gente observa. Esse desnível da laje da casa principal, da varanda, com esse vigamento baldrame, é justamente para receber os barroteamentos do deck. Dessa forma, o que acontece? Os barroteamentos, eles não ficam em contato com a terra. Isso já evita totalmente aqueles problemas de umidade, de apodrecimento dos barroteamentos do deck, e a gente faz com que isso tenha um maior tempo de vida útil na obra e na residência quando os moradores estiverem aqui curtindo, sem ter aquele problema de patologia. Meu deck tá podre, tô com bicho no deck. Então o vigamento baldrame, ele é responsável por travamento da piscina e também essa diferença de cota já para fazer o barroteamento do deck. O que a gente vai fazer ainda aqui nesse vigamento? Impermeabilizar ele todo com o Neutrol, emulsão asfáltica no caso, para poder soltar aqui os barroteamentos do deck. Os barroteamentos vão estar neste sentido dessas vigas para que as réguas do deck acompanhem o sentido da varanda, o sentido maior aqui da construção. Então as réguas vão ter este sentido. O que é legal de falar? Esses níveis, eles são controlados. Então a área da varanda vai ter aqui um revestimento que a gente vai trazer da Bahia, então logo eu falo sobre esse revestimento. A gente tem o deck com 1 centímetro ou menos que isso, mais baixo, justamente para que a água sempre venha para essa região, água de chuva ou de limpeza. E a gente vai chegar com o deck faceando com a piscina. Chega aí. Então a gente vai ter aqui o deck chegando bem na face da piscina. O que a gente utilizou aqui para drenagem de água pluvial? Nós fizemos todo o aterro, mas antes soltamos essa manta Macdrim encostada lá no fundo da parede e lá embaixo um tubo pad ligando de 100 milímetros para coletar essa água de chuva. Então o intuito é, toda a água de chuva vai cair aqui no terreno, entre o deck, aí vai despejar no terreno, vai se caminhar para esse tubo
Esse tubo está fazendo todo o contorno da piscina e vai descartar lá na rua como água pluvial. A gente evita o quê? Umidade na piscina por pressão negativa. Eu vou te explicar o que é pressão negativa. Vamos falar sobre a piscina agora, e é um ponto assim muito interessante dessa casa, porque a gente está conseguindo utilizar nesse projeto as pedras famosas Ijao. São pedras vulcânicas naturais e a aplicação dela exige um detalhe muito técnico, com tranquilidade, não precisa ter pressa para ter o melhor desempenho. Então eu estou aqui com o senhor Domício, a gente está fazendo aqui a aplicação das pedras agora aqui nessa fachadinha da piscina, aonde tem esse beiral, e essa pedra, ela é uma pedra natural, importada, ela vem da região de Bali, salvo engano. A gente compra aqui no Brasil, inclusive Palimã é de vocês essa pedra, e a gente está gostando muito de trabalhar com elas. E a gente vem fazendo assentamento uma a uma dela. Então, a piscina já foi construída a sua parte estrutural, foi feita a sua hidráulica, foi feita a sua impermeabilização, o seu teste de impermeabilização, deu tudo ok, a gente começa a revestir a piscina. E a gente utiliza com muito cuidado o nível a laser para poder estar soltando as pedras e todas alinhadas aqui na piscina. Aqui é uma demonstração do nível a laser pegando o alinhamento das pedras de piso com o alinhamento das pedras de parede. Isso a gente consegue conferir de que elas estão alinhadas. E essa pedra, por ser natural, tem alguma imperfeição ou outra que é tranquilamente aceitável nessa execução. Então pode ser que uma pedrinha venha um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, a gente vai fazendo os ajustes. Ela não é um material feito na indústria que sai todo padronizado, é um material natural. Agora na sala de estar e sala de TV, a gente tem aqui a passarela e a parte superior, que continuam as estruturas de madeira sendo trabalhadas na parte de caibros, para tão logo a gente fechar e fazer o cobrimento da casa. A gente está trabalhando nos caibros. E olha que legal, por que essa casa é chamada caravela? A ideia dessa passarela é ter uma clarabóia lá em cima. Então vai ter uma clarabóia lá em cima com telhas translúcidas para trazer iluminação. E ela tem um desenho de estrutura de eucalipto roliço que faz menção a uma caravela portuguesa antiga, que fazia ali as suas viagens, descobrimentos na história. E aí o que a gente tem? Essas estruturas que ligam a parte de concreto da laje com a passarela, as paredes da passarela, já com a madeira conectada e sendo lançada para a estrutura de telhado. Ficou muito legal, ficou muito interessante esse envolvimento desses materiais diferentes, trazendo um equilíbrio para casa. E na parte técnica, qual que é a ideia dessa clarabóia? Ela vai ter algumas partes que são vazadas, laterais, vão ter ali algumas telinhas de proteção, mas é ideia de física praticamente. O ar quente, ele vai subir e ele vai sair por essas clarabóias. E toda casa com a abertura que ela tem, traz essa ventilação cruzada. Contribui também diretamente para a climatização natural da casa, sem tanta necessidade de fecha as janelas, fecha as portas, fecha os quartos, liga o ar-condicionado e vamos viver aqui numa climatização artificial. Muitos gostam, faz sentido, eu também gosto, utilizo, mas a ventilação natural você traz muito mais agrado para casa do que só climatização artificial. A casa ela tem ar-condicionado sim, não é um problema ter. A ideia é usar menos, deixar a casa climatizada com menos ar-condicionado. O recuo lateral, a gente tem um recuo do outro terreno, que faz parte ali da parte de lazer, e a gente tem esse recuo lateral da direita da casa, olhando de frente assim. Então aqui, a gente saiu pela área da sala, a gente consegue acessar a lavanderia. A lavanderia, ela fica nessa região, ela vai ter aqui seus equipamentos, suas prateleiras, as máquinas, e ela ficou uma área bem confortável para trabalhar. Então a gente tem a lavanderia
com os equipamentos de lavar nessa região. Aqui a gente tem um armário também para guardar as coisas da lavanderia, alguns equipamentos, materiais. E também a gente tem aqui a estrutura de madeira. Na lavanderia é um ambiente menos acessado ali pela família durante o dia a dia. E muitas infraestruturas a gente deixou passando pela lavanderia. Então aqui a gente tem forro de gesso. A gente vai acabar escondendo essas infras. É uma técnica que a gente utiliza em projetos complementares. Então essa área a gente deixou ela exatamente nessa região fundo da casa para poder ser uma área de trabalho. Não é uma área totalmente estética, vamos dizer assim. Essa região da lavanderia ainda, aqui vai ficar o armário também feito em alvenaria e lajinhas de concreto, bancadas de concreto. A gente vai entrar aqui na região de lavabo e corredor da escada com cozinha. E essa região a gente deixou também separada essa alvenaria aqui para as infraestruturas de elétrica, fotovoltaico e rede. O que vai acontecer aqui? O quadro de elétrica vai ser montado nessa região. Todas as tubulações estão chegando por debaixo da laje. O quadro de redes vai ser instalado nessa região. Quando eu digo rede, o modem vai ser transmitido para repetidores, para pontos de internet nos quartos. E a gente também tem aqui a região da infra de fotovoltaico. A gente vai ter fotovoltaico nessa casa. Ela vai subir para o telhado. As placas elas vão fazer a captação da energia solar. Já tem o próprio inversor na placa debaixo da placa solar. É um equipamento específico, já com inversor de corrente. E a gente coloca o quadro dele aqui já ligado ao quadro elétrico que vai até o poste padrão, onde ele vai fazer ali o trabalho de crédito de energia, tá? Depois eu explico também especificamente fotovoltaico. Aqui a gente tem a área de apoio à cozinha, então aqui é a parte de armazenar os materiais de cozinha, apoio à cozinha, e aqui a gente tem um lavabo do piso inferior. Então, acesso à escada, lavanderia e lavabo do piso inferior. Vindo para essa área, a gente vai ter a construção de uma escada com um jardim interno verde na parte de baixo da escada. Então a escada ela vai subir por aqui, fazer a volta e terminar ali. Ali embaixo vai ter um jardim verde dentro da casa com um tubo drenante já esperando também ali e tubo de iluminação, infra de iluminação para receber. Essa escada dá acesso à passarela que dá acesso aos quartos, às suítes. Essa aqui é uma escada provisória, a gente vai subir agora para a passarela, mas aqui vai ser a escada que vai dar esse acesso aí. Vamos lá. Aqui a gente sobe então para a passarela e região das suítes. Aqui, suíte 4. Aqui, suíte 3. Lá, suíte 1 e suíte 2 da área superior. Essa casa tem 6 suítes. Bom, aqui na suíte 1, explicando ela, a gente vai ter replicações de suítes, tá? Só a suíte master que ela é maior. Mas essa suíte a gente já deixou pronto aqui. Todas as infraestruturas, então, tubo de dreno de ar-condicionado, tubo de ventilação de esgoto. A gente tem aqui as infras de banheiro e os ralos de vaso sanitário e de ralo de banheiro, de chuveiro, a gente vai fazer com a máquina que perfura a laje. A gente preferiu fazer isso em loco porque traz mais precisão na hora de fazer a colocação dos equipamentos de banheiro. Então a ideia é fazer o furo em loco da mesma forma que a gente fez os acessos de tubulações dentro da piscina. Se a gente olhar para cá, este quarto aqui, ele vai vir até aqui. Essa região entre pilares é uma região que vai ter um móvel e uma região de cama. Essa cama aqui vai ter uma esquadria nessa parede que todos os quartos terão visão
para casa. A ideia é ter uma casa viva. Todos os lugares você pode falar com todas as pessoas, você consegue conectar. Não é para ter uma casa isolada de pessoas que ficam ali, cada um no seu quarto. A ideia é trazer reunião familiar para essa casa. Esse é o projeto dos clientes, alinhado com a arquitetura. Aqui a gente tem a passarela e a gente fez esse concreto armado aqui como viga parede, e ele vai ser um trabalho que a gente vai fazer de ripas de concreto imitando madeira. O projeto prevê isso. Então a gente só fez o lançamento desse concreto, dessas paredes aqui em viga, e a ideia é depois a gente fazer um trabalho de ripamento de concreto imitando madeira. Aqui a gente consegue ter um visual melhor da claraboia. E se a gente olhar aqui para frente, a gente vai ter nessa viga primária aqui mais um pilar que vai ser a sustentação da cumieira. Essa cumieira é essa peça de 10 metros aqui, olha que legal. Essa peça aqui de 10 metros e pouquinho, ela vai subir ainda, fazendo a cumieira da casa. Lá em cima vai ter essa peça e mais 2 pilares na diagonal, fazendo a sustentação dessa peça, junto com esses 2 pilares que já existem aqui. Bom, essa suíte aqui ela vai ter acesso a esse jardim verde. Hoje é uma laje, a gente vai fazer todo o trabalho de impermeabilização, e essa área aqui, os clientes acertaram demais. Essa área vai ser uma área de convívio, era só para ser um jardim verde, a cobertura da área gourmet, mas esse corredor e essa região aqui vai ser uma área de convívio, aonde a gente vai conseguir sentar aqui, ficar tranquilo, batendo um papo, vai ter um bancão, olhando o pessoal interagindo na piscina, dentro da casa e olhando a preservação deste terreno que vai ser realizada também. Este terreno faz parte desse lote, tá? Ele vai ser trabalhado ali com paisagismo para manter um controle ali de árvores e deixar uma região preservada. Então essa área aqui é uma área de convívio das pessoas também, uma outra opção. Vamos falar sobre madeira agora. Todos os pilares foram instalados desde a laje de baixo. Então eles são inteiriços e chegam até a parte de cobertura. Esses pilares, por sua vez, recebem os vigamentos de madeira, que recebe as tesouras que faz a inclinação do telhado, e agora a gente está soltando os caibros. Então essa linha que a gente vê aqui lançada é só para achar o nível dos caibros, deixar eles alinhados no nível. Depois a gente passa a linha para corte do caibro. Essa região a gente tem um beiral aqui de 1 metro que vai proteger de chuva, eventualmente de muita exposição ao sol, todas as alvenarias e as esquadrias da casa. Traz também aquele meio corredor para trazer um pouco de ventilação e climatização da casa. A gente tem naquela região laje técnica de casa. O que é laje técnica de casa? Tanto nessa região quanto naquela região dos outros quartos, a laje técnica vai receber uma caixa de água de 1.750 litros, um boiler de 800 litros e todos os equipamentos para fazer a potência do boiler, ou seja, pressurizador, pulmão de expansão, tudo isso vai ser instalado na área técnica. Para acessar a área técnica, a gente escolheu um dos quartos para poder fazer uma portinha, uma portinhola de acesso. Então essa casa ela tem 6 quartos, são 6 suítes, tem 2 banheiros, o lavabo inferior e o lavabo da área da churrasqueira. A gente tem a piscina e a gente tem 2 torres ou casas de máquinas de caixa d'água, que ali somados vão ter aproximadamente 1.600 litros de água em boiler aquecido e mais menos uns 3.000 litros, quase 4.000 litros de água natural. Antes de mostrar a passarela, eu vou tentar explicar de novo um pouquinho da madeira. Por que a gente trabalha com
projetos de madeira. Primeiro que a gente se identifica muito com esse estilo construtivo. A gente gosta do tema sustentabilidade, a gente gosta de trabalhar com esse material que é muito mais de um artesanato do que os materiais que chegam basicamente industrializados puramente na obra. Não é um problema essa questão, é que a gente gosta de trabalhar com estruturas de madeira. E trazendo também um pouquinho, a gente trabalha com estruturas industrializadas, que é a madeira engenheirada, a famosa MLC ou CLT. Enfim, madeira. Madeira na obra ela é biofílica, ela tem um estudo específico falando em neurociência sobre o quanto trabalhar com madeira em áreas públicas ou em residências ou em espaços corporativos traz uma melhoria de vida para quem está usando aquele espaço ali. É um aconchego, é uma questão natural, é uma troca de materiais, porque a madeira ela é um material vivo, tá? E a parte da sustentabilidade, que ela é fundamental. Na troca de fotossíntese dela, no crescimento da madeira, ela faz a absorção do CO2. Logo, a gente está tendo uma obra equilibrada de emissão de CO2. Isso aí faz muito justo para o momento que a gente vive de problemas climáticos, de crescimento de poluição. Então, a ideia também da Solar é ser uma empresa sustentável que traga esses reflexos para obras. Não fique somente naquele papo de gestão de resíduo. Ah, minha obra é sustentável porque faz gestão de resíduo. Cara, a gente tenta trazer o material como atividade fim para a sustentabilidade. Então essa casa ela tem praticamente vida própria. Ela tem a madeira que consome o carbono, ela tem fotovoltaico que vai gerar a própria energia, ela tem sistema de fossa, sumidouro, tudo para poder fazer ali o descarte dos resíduos sólidos e líquidos. A gente só não tem captação de água de chuva porque a gente está num pé de uma nascente natural de cachoeira. A água do condomínio é de cachoeira. A gente só vai colocar um filtro na entrada ali. E o condomínio tem ali uma taxa de preservação e manutenção. Então a própria água é em abundância nessa região. A gente abastece a casa, a gente gera energia, a gente tem economia de gastos de energia com climatização do setor dos quartos ou da casa, porque a casa está sendo ventilada. Então é um programa muito bem estudado para ele ser sustentável e autossuficiente. A ideia das construções sustentáveis é que tenha essas pegadas zero de carbono e sustentáveis e autossuficientes. Fechou? Se você chegou até aqui esse vídeo, por favor, faça aquele papel de curtir esse vídeo, de compartilhar e não deixe de se inscrever também no canal. A gente está trazendo muito conteúdo legal aqui para discutir com vocês e levantar ideias. A ideia é a gente fazer um bate-bola aqui de soluções construtivas, de ideias construtivas e gerar aí uma troca. Bom, vamos lá. Se você chegou até aqui, qual que é a ideia agora? Peguei o celular, calibrei aqui o norte e a gente tem o norte geográfico. O que significa isso? O Sol ele nasce a leste e se põe a oeste aqui no Brasil, né? Então, olhando aqui, agora 11 horas da manhã, o Sol nasceu a leste, ele faz a caminhada dele inteira aqui na frente e se põe a oeste. Então, o Sol das 11 horas da manhã está aqui em cima. Por que essa informação? Esse pano de telhado é o que vai receber as placas fotovoltaicas. Então, essa exposição ao sol, a quantidade de sol, é o que vai trazer a melhor eficiência das placas fotovoltaicas. Então a gente separou essa região inclinada, que vai tomar o sol das 7, 8 da manhã até um pouquinho meio-dia, um sol bem legal. Um pouquinho depois disso, um sol um pouquinho mais baixo. Se a gente observar que essas placas não estão fazendo aqui a suficiência para gerar energia para essa casa, a gente vai pensar em utilizar esse pano de telhado também. Aí já é um sol um pouquinho mais de poente, quando ele está se pondo, e pode ser que agregue também uma energia interessante. Por enquanto, a gente está naquela solução. Equipe de civil trabalhando na lavagem e limpeza das peças.
E aqui a gente já tem uma peça quase próximo da versão final. Aqui ela já foi lavada, ela vai ser lixada e passada a um stem. Agora eu deixo aí para quem chegou até a parte. Qual material você utiliza para proteger a madeira? No mercado a gente tem várias espécies e protocolos de uso. A gente usa um específico aqui que é o stem. E você, utiliza qual material na sua obra? Bom, chegamos ao fim desse episódio. A ideia era passar a evolução dessa construção para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário ali que a gente vai responder. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente. E se quiser também trabalhar e ter o nosso trabalho em conjunto, a gente fica à disposição para poder fazer outro projeto tão interessante quanto esse aqui. Beleza? Segue a gente, compartilha esse vídeo e até logo. Valeu!